Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ama a palavra de Deus, você está no lugar certo. Eu sou Ednei Farnella e sou pastor auxiliar na AD Cairóis Tijuca, no Rio de Janeiro. Nosso endereço é Rua São Francisco Xavier, número 94, bairro da Tijuca, na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Nosso pastor-presidente, pastor Marco Ribeiro, uma igreja bíblica, uma igreja que ama a palavra de Deus, conforme este canal também ama. Será um prazer receber você conosco para cultuar a Deus em um de nossos cultos, logo após passar esse nosso período de quarentena, e eu tenho a certeza de que você será grandemente abençoado pelo Senhor. E hoje, papo reto com a nossa juventude que eu quero mandar um abraço especial. Juventude Soma Cairóis, nossos líderes, Rodrigo, Aline, Renan e Camila aí, a paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Você quer conhecer mais do trabalho dessa juventude? Acompanha lá no Instagram, @SomaCairóis. Eu tenho a certeza de que você vai conhecer uma juventude que ama ao Senhor e que está disposta a fazer de tudo para que o nome do Senhor seja conhecido em toda a cidade do Rio de Janeiro. Neste segundo trimestre de 2020, nós estamos navegando no livro de Josué, na revista Lições Bíblicas da CPAD para Jovens, nesse tempo de conquistas, fé e obediência no livro de Josué. E hoje, especificamente, nós estaremos tratando da lição de número 3. Lição de número 3, preparativos para a conquista. Vamos falar de 3 pontos. Primeiro, Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Segundo, os espias. E terceiro, Raabe, uma heroína da fé. Nosso texto do dia está em Provérbios, capítulo 21, no versículo 31, que diz assim: o cavalo prepara-se para a batalha, mas do Senhor vem a vitória. O cavalo prepara-se para a batalha, mas do Senhor vem a vitória. A síntese da nossa lição é essa aqui, olha. Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos. É isso mesmo. Vamos então ao nosso texto bíblico? A nossa leitura bíblica está em Josué, no capítulo de número 2, versículos 1, 9, 11, 23 e 24. Diz assim: e enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar, secretamente, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, entraram na casa de uma prostituta, uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiando diante de vós. Versículo 11. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Versículo 23. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. Versículo 24. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Que palavra tremenda nós vamos estudar. Mas vamos começar a nossa lição orando ao Senhor. Vamos falar com o Senhor. Vamos apresentar a nossa vida, pedir iluminação do Espírito Santo. Desde já eu quero rogar as bênçãos de Deus para a tua vida, em nome de Jesus, os teus projetos, tudo aquilo que você tem colocado diante do Senhor. Vamos orar, feche teus olhos, Pai. Te agradecemos, Senhor, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui para conversar sobre a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a ser instrumento útil para esse irmão e essa irmã, e desde já, abençoa a casa, abençoa a família, abençoa esta pessoa que assiste essa aula agora, Senhor. Entra com cura, entra com libertação, entra com bênção, em nome de Jesus, Senhor. Salva essa vida para a honra e glória do teu nome. Amém e amém, Senhor Jesus. Vamos iniciar essa lição com a seguinte reflexão, uma coisa que eu quero chamar a tua atenção. Querido, cultive o bom hábito de planejar o seu dia
e todos os seus atos. É importante, sabe, que a gente faça planejamento. A Bíblia ensina planejamento. A Bíblia ensina da questão da importância de nós planejarmos aquilo que nós vamos fazer. Afinal, nós não somos um povo qualquer, nós somos o povo de Deus. E o povo de Deus é um povo que tem autoridade dada pelo Senhor e responsabilidade dos seus atos diante da sociedade, porque nós somos testemunhas de Cristo. Nós estudamos na primeira lição que Moisés havia morrido, o tempo de Moisés havia acabado e o tempo de Josué havia chegado. Era um novo tempo, um tempo de conquista. Na segunda lição, nós falamos especificamente sobre este chamado de Josué, a importância do chamado de Josué e as implicações dele que nós podemos tirar para a nossa vida. Hoje nós vamos estudar especificamente este povo que está numa nova fase, uma fase de um povo mais amadurecido. Moisés, ali no final do seu ministério, ele tinha discursado, e esse discurso belíssimo está ali registrado no livro de Deuteronômio. Então Moisés revê a lei, Moisés conta toda a história do povo, exorta o povo e traz o povo de volta para uma consciência de responsabilidade para com Deus. Então esse povo que Josué está liderando agora é um povo melhor organizado, consciente de sua missão histórica e também mais disciplinado. São essas pessoas que estavam ali diante de Josué. Esse povo entendeu que agora havia chegado um novo tempo. Eles estavam diante de uma promessa dada há mais de 4 séculos atrás. Afinal, o povo ficou escravo no Egito 430 anos. Mas havia uma promessa. A promessa da terra prometida agora está se tornando realidade. Mas, antes de tudo, tem um grande desafio. O desafio que se coloca na frente deles é o Rio Jordão e a conquista das demais cidades, dos demais povos que estavam ali depois do Rio Jordão, na outra margem do Rio Jordão. Mas atenção, hoje nós não vamos falar da travessia em si do Rio Jordão. Hoje nós vamos estudar os preparativos para esse novo desafio. Na próxima lição, nós vamos estudar detalhadamente como foi essa travessia, mas hoje são os preparativos. Eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece uma pessoa bem-sucedida, alguém bem-sucedido que não tenha enfrentado dificuldades? Querida, é muito fácil nós vermos pessoas depois que elas alcançaram seus objetivos, depois que elas estão já numa situação de sucesso perante as outras, as pessoas costumam falar: essa pessoa teve sorte, essa pessoa realmente ela nasceu aí com muita sorte, teve oportunidades, mas ninguém sabe o preço que essa pessoa pagou, as dificuldades pelas quais ela passou, a força que Deus deu no coração, na mente dela, para que ela pudesse perseverar. Querido, todos nós passamos por dificuldades. Independentemente daquilo que você vá fazer, entenda, Deus está no controle da situação, mas as dificuldades virão. A diferença é que nós temos um Deus para nos ajudar. Portanto, eu não sei qual o desafio que está colocado na tua frente hoje, mas eu quero te falar: Deus é contigo, Deus está nesse negócio. Enfrenta essa dificuldade com coragem e ousadia. O Senhor vai abençoar a tua jornada, assim como abençoou o povo hebreu também. Vamos lá então? Hoje é o tópico de número 1, é esse, ó. Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Esse é o nosso tópico de número 1. E o subtópico 1 é provede-vos de comida. Essa era uma chamada diferente de tudo aquilo que o povo estava acostumado. Observe o seguinte: o povo estava 40 anos andando no deserto, nessa peregrinação ali no deserto, passando por dificuldades, passando por sofrimento, enfrentando grandes batalhas, mas de uma coisa eles não tinham a menor dúvida: o Senhor era quem os sustentava. O Senhor enviou maná, o Senhor enviou codornizes, o Senhor fez brotar a água, o Senhor sustentou aquele povo. Em nenhum momento eles precisaram correr atrás dessa provisão de outra maneira que não fosse a do Senhor. Mas neste momento cessa o maná. Neste momento cessa o maná e o povo precisa arrumar comida para os próximos dias. Então Josué faz isso: olha,
reúna comida. Daqui a 3 dias nós vamos para uma nova jornada. Josué capítulo 1, versículos 10 e 11 diz assim: Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuirdes. Queridos, é importante que Josué começou do início realmente. Pode até soar estranho isso que eu estou falando, mas como, pastor? Começou do início. Sabe o que é, querido? É que às vezes a gente quer conquistar algo, mas a gente pensa já lá na frente e esquece do básico. Então a dica que eu quero te dar é isso aqui, ó. Comece planejando o que é básico. Olha só qual foi a primeira preocupação de Josué: a alimentação do povo. Como é que o povo ia lutar? Como é que o povo ia batalhar? Se eles não tinham comida, se eles não eram um povo alimentado. Olha a sabedoria do homem de Deus. Às vezes você quer, eu quero passar num vestibular, mas a pessoa já está estudando vestibular, mas nem está fazendo o seu melhor ainda no caminho anterior, sabe? Uma coisa que eu sempre trouxe para a minha vida e que eu quero dar de dica para você também: estabeleça pequenas metas, pequenos desafios, porque você vai vencendo e aquilo vai te motivando para o próximo. Então são pequenos desafios, pequenas grandes conquistas. Às vezes a gente planeja e sonha muito longe da nossa realidade e a gente nunca consegue chegar. Então faça isso, comece pelo básico. E na vida espiritual não é diferente. Qual é o básico da vida espiritual? Oração, palavra de Deus. Eu quero profetizar. Eu quero os dons, eu quero colocar a mão e ser curado, eu quero ter visões. Querido, você está orando e lendo Bíblia? Porque é o básico. Nós temos que começar pelo básico, assim como Josué e também como o nosso querido Maslow lá da administração. Sou administrador e posso falar de carteira em isso. Nós estudamos isso na faculdade, isso é muito aplicado nas empresas, na administração, que dizer que nós temos necessidades básicas de segurança, sociais, autoestima para chegar na autorrealização. Quer dizer, eu jamais vou ser autorrealizado se eu não tiver minha necessidade básica suprida. A necessidade básica é mais importante do que a necessidade de autorrealização. Então, comece pelo básico. Vá avançando, vá projetando, leve Deus para esse negócio e você vai ver o quanto vai ser bom para a tua vida. Josué foi diferente de Moisés, olha só. Ele já começa o seu ministério pedindo ajuda. Você percebeu isso? Ele reuniu ali os príncipes do povo e disse: olha, vão lá vocês, convoca o povo e diz para o povo preparar a comida. Ou seja, ele já foi pedindo ajuda. Diferentemente de Moisés, que estava tentando ali no início do ministério resolver tudo sozinho. Precisou o seu sogro, tendo uma iluminação de Deus para a vida de Moisés, para dar aquela dica abençoada, para ele então colocar homens para ajudar ele a tomar as decisões. Mas aqui não. Josué já está delegando, ele aprendeu com Moisés. Delegue, querido, nem tudo você precisa fazer. Delegue, passe para alguém. Aquilo que realmente importa, você faz. Aquilo que outra pessoa pode fazer, delegue, porque você pode fazer aquilo que está nas suas mãos de uma maneira melhor. Quando Deus chama, querido, Ele separa e prepara cooperadores. Isso sempre foi uma realidade no meu ministério. Deus sempre esteve comigo nesse sentido de colocar pessoas para me abençoarem. Inclusive você que está assistindo essa aula, eu quero te agradecer. Porque se eu estou aqui, se o meu ministério está de pé, é porque você tem orado por mim. É porque você tem sido meu companheiro, minha companheira nessa batalha. Orado, jejuado por mim, realmente me incentivado a continuar nessa jornada. Deus colocou você na minha vida, eu tenho a certeza absoluta. Deus te abençoe em nome de Jesus. Então Josué convocou as tribos. Eles convocou os guerreiros de Ruben, Gade e a metade de Manassés para irem nessa travessia do Jordão para conquistar lá aquela outra parte ali daquele território que precisava ser conquistado. Mas uma parte ficaria para proteger o acampamento. O acampamento precisava ser protegido. Então Josué pensa como estrategista militar.
Ele não vai embora com todo mundo, deixando o acampamento sem proteção. As mulheres, os animais, as crianças precisavam ser protegidos. Então Josué vai e deixa um destacamento ali, mas avança com os demais guerreiros para conquistar. Josué capítulo 1, versículos do 12 ao 15 fala disso, ó. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos do que o Senhor vos ordenou, o que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dará esta terra, vos dá essa terra. 14. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém, vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis. Versículo 15. Até que o Senhor conceda descanso e vossos irmãos como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão para o nascente do sol. Precisamos lembrar que em um determinado momento, essas tribos chegaram com Moisés, esses guerreiros, e falaram: olha Moisés, nós queremos ficar desse lado mesmo do Jordão. Nos dá essa terra, é uma terra boa para a gente cuidar dos nossos animais, viver com as nossas famílias. E aí Moisés falou: tudo bem, essa terra será de vocês, mas vocês vão ajudar os seus irmãos a conquistar a terra prometida pelo Senhor. Neste momento, Josué está cobrando essa palavra dos seus irmãos, dizendo: olha, agora chegou a hora, vamos lá guerreiros, vamos lá conquistar a terra que o Senhor já nos deu. É importante que Deus havia prometido a terra de Canaã, mas eles deveriam batalhar para essa conquista. Você não acha isso interessante? Deus já havia prometido, a terra já não era deles? Era, Deus já havia dado, mas eles precisavam batalhar. Eu trouxe para você um mapa ilustrativo para você entender o que estava acontecendo naquele momento. Quero te lembrar que esses slides em PDF eu estou deixando aqui embaixo, tá? Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você baixar esses slides para que você possa acompanhar, até visualizar melhor esses gráficos e mapas que nós estamos colocando aqui. Olha só, deste lado do Rio Jordão, nós estamos aqui esses povos que já foram todos conquistados pelo povo hebreu. Essa parte da Jordânia, a Transjordânia, já tinha sido conquistada. Os amorreus, os refanins, os amonitas, os moabitas, todos já tinham sido conquistados. Mas eles precisavam então passar o Rio Jordão, que fica entre o Mar da Galileia e o Mar Morto, para chegar então ali junto ao território cananeu, que era a terra prometida. Essa parte aqui é toda a terra prometida do povo hebreu. Mas o primeiro desafio era o povo cananeu, logo aqui embaixo a cidade de Jericó. Então eles precisavam atravessar o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele nasce aqui, ó, no Monte Hermon. Aí por isso que fala que ali a montanha, ela começa a degelar, ela começa então a descer as águas e vai formando a nascente do Rio Jordão, passa pelo Mar da Galileia e toda essa parte aqui é a extensão do Rio Jordão que vai acabar ali na questão do Mar Morto. Então essa é a visão que nós temos da parte do Rio Jordão. O terceiro subtópico da parte 1 da nossa lição vai falar que seja fiel ao comandante. Olha só que Deus está nos ensinando isso. O povo hebreu, ele precisou naquele momento ser fiel ao seu líder, fiel ao seu comandante. Deus já havia falado: eu sou com Josué, eu serei com Josué como fui com Moisés. E nesse momento o povo também fala: Josué, nós seremos contigo. Querido, essa unidade é importante em tudo que nós vamos fazer na vida. Saiba respeitar a hierarquia. Saiba respeitar aquelas pessoas que são colocadas como uma autoridade na sua vida. Ore pelos seus representantes, ore pelos seus pastores, ore pelos seus governantes, ore pelas pessoas que estão acima de vocês, que estão interferindo diretamente na vida de vocês. Entenda uma coisa, precisamos ser leais, precisamos ter lealdade, precisamos ser pessoas capazes de enxergar que ninguém é perfeito e nos colocar no lugar das outras pessoas. Por exemplo, pastor presidente da nossa igreja, pastor Marco Ribeiro,
Ele é o nosso presidente. Sou pastor auxiliar dele e ele sabe que pode contar comigo e eu também sei que posso contar com você, querido. Nós vamos juntos nessa caminhada rumo ao céu para a honra e glória do Senhor. Josué 1, 16 a 18 diz assim: Então responderam a Josué dizendo: Tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Olha só que condição linda que foi colocada ali. 18. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Ou seja, o povo de Israel falou assim para Josué: Josué, enquanto Deus estiver contigo, enquanto você estiver fazendo a vontade de Deus, enquanto você for forte e corajoso, conte conosco, nós estamos juntos nessa caminhada. Isso é muito importante, querido. Tenha união, unidade. A unidade do corpo de Cristo precisa prevalecer. E assim encerramos o tópico de número 1. Tópico de número 2. Tópico de número 2, chegamos na parte dos espias. Israel estava acampado em Sitim e possivelmente após o luto pela morte de Moisés, Josué enviou 2 homens de confiança para conhecerem um local em que a batalha seria travada. Olha só, hein? Números 13 fala também de envio de espias, mas entenda, naquele momento Moisés envia para saber se eles vão avançar. Neste momento, Josué envia para saber como irão avançar. A diferença é muito simples com relação a isso. Então eles estão aqui, ó. Esse mapa que está aí para você no PDF mostra toda a peregrinação, a possível peregrinação do povo pela questão do deserto durante os 40 anos, saindo do Egito e chegando até aqui na parte do Rio Jordão, estavam ali em Sitim já para entrar próximo a Jericó. Então eles estavam aqui acampados nesses 2 últimos pontos. E aqui eu trouxe também uma fotografia que mostra o que seriam as ruínas das muralhas de Jericó. Você percebe que era uma muralha muito imponente, larga e que tinham moradias em cima desta muralha. Nós vamos entender muito bem sobre o que nós vamos falar especificamente dessas moradas aqui. Você vai entender onde nós queremos chegar. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é que, qualquer que fosse o relatório dos espias, a decisão já estava tomada. Eles iriam batalhar. A questão era como eles iriam se preparar. Josué enviou espias não para saber, será que vai dar para ir? Será que não vai dar para ir? Não. Ele enviou espias para saber, sonda lá, porque nós só vamos montar uma estratégia. É planejamento. Ele não estava com medo, ele não estava inseguro, ele estava se planejando da melhor forma que ele iria fazer isso. Só que os espias foram descobertos. Nós vemos isso na palavra de Deus. Os espias chegam lá e estão descobertos. Estavam na casa de Raabe. Eles chegaram ali ao cair da noite. Chegou aos ouvidos do rei de Jericó que haviam homens ali espionando aquela terra. Josué 2, 1, 2 diz assim: De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: Andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. O que aconteceu? O rei então mandou ali soldados à porta de Raabe para verificar se aqueles homens estavam ali. Estavam, mas naquele momento Raabe falou que eles não estavam, não revelou a presença dos espias. Raabe salva a vida dos espias enviados por Josué. Veja bem, querido, Raabe era uma prostituta. Raabe morava na fronteira. Era um lugar que ninguém queria morar, porque era o lugar onde primeiro os inimigos chegavam. Então ela estava à margem da sociedade. Ela era uma pessoa que estava excluída do convívio social.
Uma prostituta que ela pede clemência pela sua família. Isso nos mostra muito, porque apesar de ela estar naquela situação de dificuldade, ela reconhece o dever de proteger a sua família e ela faz um pacto com os espias ali enviados por Josué. Querido, eu quero te falar uma coisa. Deus usa pessoas improváveis em lugares inusitados para estabelecer a sua vontade. Não esqueça, Deus pode usar qualquer um para te abençoar. Em qualquer lugar que você esteja, pode ser bênção para que você alcance o propósito que Deus quer para a tua vida. Não esqueça isso, não desvalorize ninguém, dê valor às pessoas que estão perto de você. Veja bem, a ajuda veio de uma prostituta insignificante que estava à margem da sociedade, mas foi ela que Deus usou para que o plano dele fosse concretizado. Nunca esqueça disso. Terceiro subtópico é que Raabe revela ter mais fé do que os próprios espias. Isso é muito interessante. Irmãos, eu amo essa palavra. Eu vou falar de novo. Eu amo essa palavra. Olha só, lá em Josué capítulo 2, versículo 9, Raabe fala assim, ó: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Ela estava declarando já que essa era a vontade de Deus. Raabe não tinha dúvida nenhuma de que aquela terra já era do povo hebreu. Deus já havia dado e ela já declara, ela já fala com autoridade. Eu sei que Deus já deu essa terra para vocês. Olha a fé dessa mulher que não conhecia Deus como o povo hebreu conhecia. Mas não para aí. Raabe, então, mostra as suas cartas teológicas, aquilo que eu gosto de chamar da teologia de Raabe. Ela demonstra a sua teologia no versículo de número 11. Ela fala: o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha só. Ela falou: eu sei que o teu Deus governa nos céus e governa na terra. Ele não perdeu o controle da situação. Querido, essa teologia de Raabe você tem que colocar no seu coração, porque às vezes a gente esquece disso. A gente acha que nós estamos aqui abandonados. Ei, você não está abandonado. Deus continua no controle da situação. Deus continua cuidando da tua casa, da tua família, dos teus sonhos, dos teus projetos. Entrega na mão dele, confia. Assim como Raabe, que sequer andava com o povo de Deus, confiou. Imagine nós que recebemos a revelação de Cristo, a revelação da palavra que estamos aqui aprendendo. Nós precisamos confiar todos os dias em nossa vida. E para fechar ainda, Raabe ainda fala assim, ó, para alegrar o coração dos espias. Ele fala: o pavor de vós caiu sobre nós, lá em versículo 9 do capítulo 2. O pavor de vós caiu sobre nós e em ninguém há mais ânimo algum. Ou seja, com essa resposta aí, os espias tinham que realmente voltar lá para Josué cantando o hino da vitória, né? Dizendo: Josué, tá tudo no papo, estamos juntos, vamos avançar porque Deus já entregou para nós. Querido, isso é muito importante. E assim nós encerramos esse tópico 2 da nossa lição. Tópico de número 3. Tópico de número 3 é Raabe, uma heroína da fé. O subtópico 1 é uma mulher de fé. Querido, nós precisamos compreender esse testemunho belíssimo de Raabe, porque ela era uma prostituta, ela tinha uma vida promíscua, mas o Senhor fez dela um instrumento em suas mãos. Então eu quero te falar, não interessa quem você foi, não interessa o que já aconteceu na tua vida, Deus está escrevendo uma nova história a partir do encontro com Ele. Não esqueça, Deus pode mudar a tua trajetória, o teu destino. Deus pode mudar a tua sentença. A nossa sentença que era de morte, agora é uma sentença de vida. E esta mulher, não apenas isso, ela entrou para a galeria dos heróis da fé. Excluída da sociedade, prostituída, mas entrou para a galeria dos heróis da fé. Onde está isso? Hebreus, capítulo de número 11, versículo 31 diz: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Olha só, e depois da queda de Jericó, Raabe casou-se com um homem de Judá e gerou um filho chamado Boaz.
este homem, quem foi este homem? Ele entrou ali na genealogia do nosso Jesus Cristo, isso mesmo. Boaz posteriormente casou com Ruth, assumindo sua geração e a linhagem real, vindo a tornar-se ascendente do nosso Senhor Jesus. Então, filho de Raabe, Boaz, casou com Ruth, de Rubi veio Obed, Jessé veio Davi, e da linhagem de Davi veio nosso Senhor Jesus Cristo. Então esta mulher, que era uma prostituta, ela virou heroína da galeria da fé e também fez parte da genealogia de Jesus. Deus pega aquele que não é e torna para ser aquilo que é, porque não depende de nós, depende do que Ele faz por nós. Nunca esqueça disso, Deus pode mudar a tua história. Mas essa mulher é especial, porque ela era uma mulher estratégica, uma mulher inteligente. Observe que o que aconteceu ali? Ela chegou, recebeu aqueles espias. Quando viu que estavam vindo soldados, ela escondeu os espias. E ela falou que os espias não estavam ali. Algumas pessoas falam assim, a Raabe mentiu e por isso que ela agradou a Deus. Não, não foi isso. Não é a mentira que agradou a Deus. O que agradou a Deus, na verdade, foi a coragem, fé e determinação de Raabe. Ah, pastor, então por que ela mentiu? Raabe era isso o que ela sabia fazer. Raabe ainda não tinha conhecido os atributos de Deus, a lei moral do Senhor, não tinha tido contato, ela não sabia que isso era errado. Querido, ela lutou com as armas que ela tinha na mão naquele momento. Então, na verdade, Deus aprovou a postura de Raabe. Josué, no capítulo 2, no versículos de 4 a 6, conta essa história, não é? A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens e disse, é verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde vieram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram, e depois eles depressa, porque os alcançareis. Versículo 6, ela, porém, os fizera subir ao eirado e escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Querido, Deus é tão bondoso, é tão longânimo, que Ele não nos destrói por conta dos nossos pecados, mas Ele nos corrige por meio da Sua palavra e nos dá uma nova oportunidade de fazermos o que é certo. Uma das frases que mais Jesus falou várias vezes nos evangelhos é: vai e não peques mais. Ide, vai e não peques mais. Jesus falou isso muitas vezes. Vai e não peques mais. Ninguém sai da presença de Jesus da mesma maneira que entrou. Raabe, então, era uma mulher que foi uma heroína da fé. Raabe foi uma mulher que usou de sabedoria e inteligência para fazer a vontade de Deus. Mas Raabe também apontava para Jesus Cristo. Porque houve um combinado. Os espias saíram de lá e falaram assim, nós vamos voltar para atacar Jericó. Então coloca na tua janela ali um linho de escarlate vermelho, um pano vermelho, e nós saberemos que o nosso pacto está de pé. Então você será poupada. A Raabe fala assim, não, eu não quero apenas que eu seja poupada, mas eu e toda a minha família. E então, naquele momento, ele fez aquele pacto e os espias de Josué aceitaram. Josué honrou. Quando eles vieram para invadir Jericó, estava lá aquele pano vermelho na janela de Raabe. E aquele pano vermelho já apontava para o sacrifício de Jesus Cristo, para a gloriosa salvação que ele nos oferece. Agora, isso é tão interessante, sabe? Porque esse povo havia saído do Egito, há 40 anos saído do Egito. E há 40 anos eles tinham feito a mesma coisa na marcação da casa dos hebreus. Era o sangue dos animais, era a Páscoa do Senhor. O sangue dos animais eram colocados ali nos umbrais das portas. E então o anjo do Senhor, o Senhor que estava matando todos os primogênitos, passava. É justamente isso que significa Páscoa, é peça, né? É passar por. Então o Senhor passava por aquela casa e poupava aquela casa que tinha a marca do sangue do Cordeiro. Aqui foi poupada a casa de Raabe e sua família, porque tinha também o vermelho ali que representava o sangue. E hoje,
eu e você somos poupados da ira divina e da condenação eterna por causa do sangue de Jesus que está sobre a nossa vida. A redenção que foi para a família de Raabe, a redenção que foi para o povo hebreu no Egito, é a redenção que chega para a nossa vida hoje a partir de Jesus. Querido, tudo na Bíblia aponta para Jesus. A Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, aponta para Jesus. Se você não enxerga Jesus de Gênesis a Apocalipse, o problema não está na Bíblia, o problema está na tua leitura da Bíblia. Quer ajuda? Conte conosco, nós vamos te ajudar a enxergar Jesus em toda a palavra de Deus. Fique conosco, aqui é para você amar mesmo a palavra de Deus. Não vai embora, nós estamos encerrando o tópico 3, nós vamos concluir e ainda orar por você. Não sai daí. Vamos concluir? Querido, eu quero que você guarde 3 coisas no seu coração dessa lição. A primeira é, lembre que Deus está no controle de tudo o que você faz. Tudo o que você faz, Deus está no controle. A segunda é que em tudo que você for fazer, é necessário haver oração a Deus e planejamento. Você conta com a ajuda de Deus, mas Deus, assim como Ele deu para o povo a terra, Ele diz, vai lá e conquista. Deus está colocando no teu coração sonhos e projetos, está dizendo, eu sou contigo, vai lá e conquista. E a terceira coisa que eu quero que você guarde é, saiba que Deus pode usar quem você menos espera para ser bênção em sua vida. Valorize as pequenas coisas, valorize as pessoas que hoje você pode olhar e não dar nada, mas saiba que Deus pode usar essas pessoas para serem bênção em tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa lição. Não vá embora, eu quero ter uma conversa contigo ainda no final dessa aula, mas eu quero orar com você. Feche teus olhos, curva tua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, te agradecemos, Senhor, te agradecemos pela oportunidade que tivemos de estarmos juntos nessa aula, conversando sobre esses preparativos para a travessia do Jordão e a conquista de Jericó. Pai, obrigado pelos ensinamentos, que o Senhor continue falando ao coração do meu irmão e da minha irmã. Abençoa esta casa, abençoa esta família, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Querida, foi uma bênção estar com você hoje aqui. Eu quero pedir a tua ajuda, eu quero pedir a tua colaboração. Por favor, assina o canal, curte, comenta, dá uma palavra abençoada para nós, sabe? Nós temos tido muito carinho para fazer tudo isso para você. Estamos fazendo tudo com muita dedicação e amor para que você seja abençoado. Então, quero pedir, me abençoe, compartilhe essa aula com alguém pelo WhatsApp, pelo Facebook, passa para alguém para que mais pessoas possam assistir. Abençoe alguém, vamos espalhar a palavra de Deus. Não esqueça, o lema deste canal é que você ame mais a palavra do Senhor. Então, se você está saindo desta aula amando um pouco mais a palavra do Senhor do que antes dessa aula, eu já estou muito feliz, já estamos glorificando a Deus para isso. Por isso, Deus te abençoe, o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, fica com Deus e não esqueça, ame a palavra de Deus.